Estamos ao vivo de novo aqui na Escalada do Homem Invisível para começarmos mais um estudo de casos. Gente, tem estudo de casos pra caramba, muitos casos, né? Trazendo aqui para vocês e falando sobre a saúde mental masculina. Nós estamos aqui trazendo a autorresponsabilidade para os indivíduos, para os homens, para que vocês consigam olhar para dentro de si e mudar a vida de vocês. Então, eu com a Lari, com esse projeto Escalada do Homem Invisível, iniciando agora, nesse mês, que se fala sobre saúde mental masculina. Nos meus stories, vocês vão ver muito eu falar sobre esse tema, mais do que qualquer outro. Então, a gente pede a ajuda de vocês para que vocês compartilhem as lives, falem sobre isso no meio de vocês, se vocês puderem, para que a gente leve esse projeto, para que mais pessoas, mais homens, mais mulheres também saibam a importância da saúde mental masculina. Porque o que a gente vê nos bastidores, gente, é silencioso. E assim, a gente fica muito comovido com os relatos que a gente escuta, né? Então, tem lá o IDDH, que é o Instituto de Direito de Defesa dos Homens. A gente tem uma parte que é da saúde mental. E os relatos, gente, são bem tristes. Então, como fazer para evitar chegar numa situação onde a tragédia acontece na vida de vocês? Esperando aqui a Larissa entrar para que a gente comece, né? Para que eu leia hoje um depoimento que eu recebi de um dos clientes nossos, né? Que tinha um problema com vício no álcool, né? E como que ele superou isso, como que a Lari, né, ajudou ele também a superar isso. Tem o grupo lá do WhatsApp, a gente tá deixando todos os dias uns stories. Se você não vê, pede pra gente, né? Que a gente encaminha pra vocês. Oi, Lari, tá de pé? Olá, boa tarde. Boa tarde. Quero Não, dizer, gente, que a Lari tá com os compromissos, ela tá aqui, mesmo cansada, mesmo esgotada, né, Lari? Então, colaborem, compartilhe essa live, entre no grupo, né? A gente tá fazendo aqui a nossa parte para ajudar vocês, porque a gente podia ficar quietinha sem falar nada, né, Lari? Então, a gente pede muita ajuda de todos. E hoje a gente vai falar sobre um caso que acontece muito, né? Que são os vícios. A gente vai começar a falar hoje do primeiro vício. Tem vários. Então, hoje a gente vai falar sobre o vício do álcool. E é um rapaz, né, que assistiu uma live nossa. E aí ele procurou ajuda. E a Lari acabou ajudando ele. Então, eu vou ler aqui o depoimento dele. E a Lari vai contar um pouquinho pra gente como foi a trajetória dele, tá bom, Lari? beleza, maravilha. Beleza? Ó, Vamos eu lá? só, eu só não tô te vendo, tá? Tô te ouvindo bem, mas eu não tô te vendo. Não sei se o pessoal tá me vendo, se tá tudo certo aí. Vou até botar um filtro aqui. Tem que ser, né, com filtro. Não tá me vendo? Ai, gente, essa coisa de não ver é complicado. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo a gente? Tá tudo certo? Então, eu vou ler aqui, né, o caso. Então, vamos lá, olha só. Eu nunca me vi como alcoólatra. Eu era só um cara comum, um trabalhador, pai de uma menina linda que tinha uns dias ruins e tomava uma cerveja para relaxar. Era só nos finais de semana, depois nas sextas, depois nas terças, depois todo dia. O que ninguém sabia, e nem eu queria admitir, é que aquele copo era minha única pausa. Não era o gosto, era o silêncio. O álcool me dava alguns minutos de paz, paz da cobrança, da saudade, da ex-mulher jogando na cara que eu era ausente, da sensação constante de fracasso. Eu não sabia mais quem eu era, mas quando bebia, parecia que tudo ficava mais suportável. Até que comecei a esquecer o que prometia para minha filha. Perdi reuniões, me atrasei no trabalho, discuti com um amigo no bar, comecei a me envergonhar de mim mesmo. Vocês estão se reconhecendo? Conhece alguém assim, né? O fundo do poço não foi um acidente, nenhuma demissão. Foi o olhar da minha filha dizendo: Você bebeu de novo, né, papai? Nossa, gente, que forte, né? Foi o gatilho que fez ele mudar. Aí ele fala: Aquilo me destruiu. Foi aí que encontrei a Núbia. Numa live, ela disse uma frase que pareceu escrita para mim. O álcool não é o seu problema, é a forma que você encontrou para fugir do que ninguém nunca te ensinou a sentir. Chorei ouvindo aquilo. Pela primeira vez, alguém me nomeava sem me julgar.
Entrei na mentoria. A Larissa me recebeu numa das sessões. Ela não me perguntou por que você bebe, mas o que você tenta calar quando bebe? E eu não soube responder, só chorei. Comecei o processo. Aprendi a olhar para minha dor com firmeza. Tive recaídas, não foi fácil. Mas pela primeira vez, alguém me deu coragem para encarar e não para me esconder. Hoje, faz 7 meses que estou sóbrio. Minha filha voltou a sorrir quando me vê, e eu voltei a me reconhecer no espelho. Não como um homem perfeito, mas como um homem inteiro. E é esse o relato dele, né, Lari? Como é que foi todo esse processo? Bom, gente, assim, esse relato dele parece muito com o do meu pai, né, que era alcoólatra também. E nós, principalmente aquela parte, né, que vai aumentando as doses ao passar dos dias, dos anos, né, porque a pessoa, ela não adoece de uma noite mentalmente, a gente está falando sobre saúde mental masculina, a pessoa não adoece da noite para o dia, a pessoa leva um tempo adoecendo, né? E a gente sabe que o álcool, ele deprime o sistema nervoso central, contribuindo aí, então, com uma depressão. E muitos homens sentem um alívio, né? Ah, porque eu fico mais leve, fico mais criativo, fico mais tranquilo. É porque, de fato, qualquer droga, ela abaixa, né, a resistência consciente e, de fato, faz com que você tenha um relaxamento. A questão é a gente empregar os nossos esforços e colocar na mão, entre aspas, de um medicamento, de uma droga, né, de uma bebida, seu bem-estar. E aí você acaba associando, nossa, eu me sinto tão bem com isso, eu vou só procurar isso. E aí os problemas começam a aparecer, né? Você pede uma reunião, você esquece que a filha falou, né? Você acaba tendo briga, e aí a culpa, o cansaço, o vazio, aquela sensação de, eu sou fracassado, ela vai inevitavelmente surgir na vida da pessoa. Porque ela está sendo, Sim. bateu a porta aqui, ela está sendo controlada pelo vício. E da mesma forma, gente, assim, igual, eu não sei quanto a você, Nubia, mas eu não sou contra o uso de medicamentos psiquiátricos. Eu sou a Não, favor, se a pessoa está precisando, faça uso, sim. use, mas que aquilo ali seja temporário, para você não ficar botando toda a sua a vida, enfim, seus recursos naquilo ali. E aí, durante o processo terapêutico, você vai aprendendo outras maneiras de você poder se equilibrar, sentir essa leveza de outras formas, de uma forma mais natural, de uma forma que você não dependa de outras substâncias para poder fazer uso, para você voltar para o seu emocional tranquilo, né? Assim, o que eu percebo? Ele só queria momentos de paz, né? Ele queria momentos de paz. Ele sentia ali aquele vazio. Ele percebia que naquele momento que ele estava bebendo, era o momento que ele tinha de tranquilidade. Ele sentia aquele, o pessoal chama no espaço, o vácuo, né? Aquele vácuo Uhum. mental, assim, que você... E sabe o que dá essa sensação, gente? Meditação. Meditação, ela leva, a pessoa que medita, ela chega num ponto que ela pode até chegar no nirvana. Sim. E, mas assim, é lógico que dentro uma constância, né? Mas ela promove esse vazio, porque isso é muito bom, porque a nossa mente não para em nenhum momento. E a meditação, você faz realmente uma higiene mental. Você transforma a sua mente, né? Não é que você vai paralisar os pensamentos, não é bem assim, mas você consegue perceber os pensamentos e aí desviar o foco, se concentrando em outra coisa. Sim. E aí, assim, se estabeleceu, então, uma caminhada para dentro. Né? O João, né? Não é João o nome dele? Isso. O João, ele começa a perceber que o álcool é uma tentativa de esconder o que ele sente. Né? É uma tentativa de anestesiar aquele sentimento ali, até o dia, até a próxima hora, até o próximo momento que ele vai ter que brigar com o chefe, que ele vai ter que brigar com a esposa, que ele vai ter que enfrentar mais um dia,
e vencer 1.000 leões por dia, porque aqui nós estamos falando de pessoas boas, gente, pessoas que acabam entrando aí nesses ciclos viciosos por conta de não ver outra saída, ver, de repente, a parte mais rápida, mais barata, mais, sei lá, só abrir uma garrafa e encher um copo, né, que Na ela mão. esteja gelada quando eu chego em casa. No caso do meu É, pai, por exemplo, ele não bebia de bar em bar. Meu pai, ele bebia em casa. Então, ele, garantido para ele, tinha o engradado de cerveja e a quantidade de cerveja que ele ia tomar naquela noite. Só que para ele, no caso do meu pai, ele só foi piorando, ele só foi bebendo, misturando as bebidas. Então, ele bebia cerveja, e ele ia dentro do bar que tinha dentro de casa, bebia uma cachaçinha, né? é. Não bebia, ele misturava tudo. Vodka, uísque, e no final da vida dele, já perto dele ter tirado a própria vida, né, até perto aí desse acidente que promoveu ele ter morrido, ele não comia mais. O organismo dele estava tão sensível que ele enchia um prato de sopa, ele pegava um prato desses fundos, né, prato fundo, ele forrava aquele prato fundo ali de azeite e botava sal e ele bebia aquele Meu Deus. azeite, era o alimento dele, era azeite com sal, porque ele não comia mais nada, ele só bebia, né? E aí como ele era um cara que tinha uma personalidade engraçada, né? Ele falava assim, ó, o ônibus das 10 já passou, então vou tomar uma bebida. Ah, o ônibus das. Aí cada vez mais cedo, né? O das 9 da manhã já passou, o ônibus das 8 da manhã já passou, então eu preciso tomar uma bebida. Ou seja, Nossa. cada vez mais cedo. Então, você imagina como que a pessoa foi adoecendo ao longo dos anos. Um homem que era vibrante, uma pessoa super acolhedora, uma pessoa amiga, que conversava, se comunicava, né? Que de fato aconteceu o mesmo problema do João, né? E, assim, gente, isso é realmente problema do brasileiro, sabe? Assim, do homem brasileiro. Eu vejo isso, um problema do homem brasileiro. É, em todas as camadas sociais, tá? E gostaria que vocês observassem no interior do Brasil, não que nas capitais não tenha, mas assim, você vê isso das capitais ao interior, onde você passa pelas ruas, às vezes de cidade pequena, homens abarrotam os bares, né? E ali no bar a gente consegue até enxergar. E o que a gente não vê são aqueles homens que estão bebendo dentro de casa. Porque eles, né, não quero beber dentro do bar, vou beber dentro de casa. E aí a gente não acompanha. Então, assim, eu poderia falar aqui 1.000 coisas sobre isso, porque até foi tema do meu TCC da psicanálise, né, questão do vício em drogas. Temos aqui, então, muitas possibilidades terapêuticas. Um homem que vai procurar a substância dessa forma, assim, né, pela boca, né, tem a questão da fase oral, a gente estuda lá em psicanálise, pode ser uma falta da mãe, pode ser uma falta de uma estrutura mais definida ali naquela fase oral, que é quando a criança coloca tudo na boca, né, e porque todo vício que tá relacionado à oralidade, né, compulsão de alimento, cigarro, ele tem a ver com essa fase. E aí cada pessoa tem a sua própria história, a sua própria realidade. Isso a gente não consegue, assim, generalizar, né? A gente precisa ver qual é o contexto, qual é a situação, quais são as lembranças que o movem, né? E ele, começando essa jornada para dentro, né? Ele aprendeu que não era o copo que o puxava, mas era o vazio que ele tentava preencher. Ele percebeu que ele estava fugindo de si mesmo, de encarar as diversas obstáculos que ele tinha na vida dele, e ele foi abrindo mão da culpa que o sufocava, né? Aprendendo a segurar suas emoções com coragem. Então, ele foi tendo essa determinação de entender que ele precisava seguir um caminho reto. E, assim, claro que pode acontecer de haver recaídas, né? Momento de dúvida, né? Aqueles instantes, assim, que nebulosos, né? Mas uma vez que ele percebe que ele está fazendo uso do álcool em demasia, saindo do controle, ou
perdendo oportunidades, porque enquanto ele está ali, ele poderia estar fazendo alguma coisa mais produtiva, não só por sua mente, às vezes por seu próprio bolso, por sua própria família, né? Ele percebe, né, que ele tira esse tempo, ele perde um tempo precioso dele. E muitos homens, eles vão ser muito objetivos, falar assim, olha, daqui em diante, eu não vou fazer mais uso dessa substância porque eu quero viver, né? Porque eu estou caminhando para a morte. E esse caminhar para a morte, né, que a gente chama de suicídio passivo, que você vai se matando aos poucos, não somente através de uso de substâncias, tem tantas formas de você se matar aos poucos, né? Sim. É, esse reconhecimento que você está fazendo, esse movimento, ele é muito chocante, porque no final das contas, o que matou o meu pai? Foi a bala na cabeça ou foi o alcoolismo por tantos anos? E a Sim. depressão não cuidada? O que matou ele, afinal de contas, né? Sim. Foi o tiro, que já estava assim, né, no setor do desespero, no devaneio completo, porque eu não vou achar como corajosa a atitude dele. Eu, sinceramente, nem acredito que ele poderia estar consciente. E quem é que está consciente de fazer uma coisa dessa, né? Ainda mais uma pessoa como ele, como eu conheci, né? E é isso, gente. Eu acho que é uma reflexão muito profunda hoje, a gente está fazendo aqui, né? O Carlos, ele, 7 meses depois do processo terapêutico, ele se tornou um homem diferente, ele começou a mudar a rotina dele, ele começou a entender que era mais precioso, então ele está tendo algum momento de relaxamento concentrado no sorriso da filha quando encontrava, levando a menina na escola, sabe? Conversando com amigos edificantes, né? Não é aquele amigo tranqueira, né? Que a gente sabe que tem, né? Só a gente olhar ao nosso lado, quem são as pessoas tranqueiras, mas seletivo com as pessoas que faziam convites edificantes, não convites ali para simplesmente encher a cara, enfim. Né? Voltou a jogar futebol com os amigos, e aí ele não necessariamente ele vai usar o álcool para necessariamente ali se socializar. Ele vai se socializar à medida que ele quer. É porque tem isso também, né? Dentro de tantos Uhum. joãos que bebem, né? Questão de você ter que beber, encher a cara para poder aguentar ali aquele momento que ele está vivendo ali. Aquelas pessoas que são intragáveis. Que é o que existe, né? Uhum. A gente não pode negar. Sim. E a filhinha Sim. dele reconheceu. A filhinha dele falou: pai, você está diferente, você está aqui de verdade. Porque as pessoas reconhecem, por mais que seja criança, né? As pessoas conseguem perceber quando o outro está fazendo um esforço e tá modificando, porque é uma mudança que vem de dentro para fora. Não é uma coisa, não é uma fantasia, né? Sim. Sim. E eu queria pegar o gancho, Lari, sobre, a gente tá falando sobre o álcool, tá? Mas o que tá por trás dessa fuga, a Lari já falou, para quem tá entrando agora, eu quero reforçar para quem já ouviu, o álcool, gente, ele é só o sintoma, ele não é a causa, né? E os sintomas são muitos, muitos. Então, é o álcool, é uma dependência emocional, é o homem aceitar migalhas para estar num relacionamento tóxico, se diminuir para caber. Tudo isso, gente, ao longo do tempo, o seu cérebro ele não aguenta, a sua psique não aguenta, o seu eu não aguenta, porque tem algo dentro de cada um de nós que dói, né? Então, acontece duas coisas, né? A pessoa ou ela enxerga que ela está sendo anestesiada e, enfim, busca uma ajuda, né? Acontece algo que faz ela acordar, que nem foi o caso do João, ou outros é uma morte em vida. A pessoa se anestesia tanto que continua ali, né? Entra numa simbiose, ou seja, ela se mistura com aquela condição dela, seja num relacionamento, seja nos vícios, e infelizmente eu acredito, Lari, que teu pai não sabia dizer o que ele estava sentindo, as pessoas ao redor não conseguiam chegar para ajudar, porque o homem ele tem vergonha de falar que ele tá precisando de ajuda.
até mesmo no meio dos homens, porque eu já ouvi falar, não sei se a Lari já ouviu também, muito possivelmente sim, que eles não falam das fraquezas deles por medo de serem ridicularizados. Ah, para, isso é coisa de menininha, para, isso é coisa de, né, de homem fraco. Não, não é coisa de homem fraco. Coisa de homem fraco é o homem que não reconhece. Porque se ele não reconhece, ele só vai caindo de abismo em abismo. Por isso que a gente escolheu o nome Escalada do Homem Invisível. Por que escalada, gente? Porque a gente sabe que muitos homens se encontram lá naquele abismo e é invisível. Ninguém vê. Ninguém vê. Né? Então, o caso do João, o caso do pai da Lari, é um dos milhares e milhões de casos iguais. Né? Então, a gente vai passando pela vida sem olhar para isso e quando você vê, você tá numa situação ruim, né? E, e se você tá pensando que nada importa, que a vida não importa, que é isso mesmo, não é verdade, gente. Não é verdade. Por que que eu sei que não é verdade? Acho que eu já passei por isso, a Lari já passou por isso, a gente já passou por situações onde foi difícil, mas qual foi a diferença? Teve uma luz no final do túnel, a gente foi atrás. Não vou aqui me estender, né, nisso, mas a gente passou já pela essa escuridão. Então a gente sabe que dá para resolver. E a escuridão, ela te prende, né? Você fica sem ver. Então por isso que dá essa sensação de que não tem como mudar, é só uma sensação. Prestem atenção, é só uma sensação, não é a realidade, não é o real, né? Então, busquem ajuda para tirar vocês disso, né? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes o homem busca orientação em situações, em conteúdos, em pessoas que vão afundar mais ele ainda, que não vai ajudar. Porque a gente se ressoa com o que é parecido, né, com a gente. Então, se eu escuto algum conteúdo ou algum amigo que vai confirmar aquilo que a gente está sentindo, a gente fica no buraco, a gente tem que escutar conteúdos e pessoas que confrontem a gente, porque só no confronto que a gente sai, porque sair de qualquer situação difícil, ela é dolorosa, mas ela é restauradora, ela liberta, né? Claro, tudo isso dentro de um acolhimento, dentro de uma estrutura onde você não vai colapsar. Por isso o processo terapêutico é importante, porque lá você não colapsa, né? Lá a gente tem ferramentas, a gente tem estudo, a gente tem domínio para poder te ajudar ali. Você está acompanhado, você não está sozinho, não é, Lari? É, é isso aí, perfeito, perfeito. Não que você não vá chorar, né? Não que você não vá sofrer ou tentar relembrar alguma coisa que aconteceu que foi um gatilho, né? E você acabou se envolvendo com tudo isso, né? Mas você vai estar amparado, você vai estar com gente responsável, profissional, que não vai te abandonar no caminho. E aí fica aqui o nosso convite para que você esteja dentro da escalada, porque em breve nós vamos anunciar, vamos fazer um anúncio para quem estiver ali. E um Boa programa. tarde. Oi? É a Siri do computador. Eu estou tentando te ver aqui pelo computador, porque eu não estou te vendo aqui no celular. Então, assim, o nosso convite ele é um convite de fato para aquele homem que nunca passou por um processo terapêutico, ou para aquele homem que ainda sente que precisa estar no processo terapêutico, porque um grupo de pessoas é muito legal. Você começa a perceber que outros homens têm as mesmas características Dores. que você, e cada homem vai tratar, né, vai trazer isso de uma forma diferente, você vai escutar, você também vai poder falar. E além disso, você vai ter um leque de opções para você ver qual é aquele que se encaixa melhor no seu modo vivendos, né, para você poder superar aquilo ali. E, gente, Núbia e eu somos pessoas sérias, já estamos nisso há muitos anos. A gente consegue realmente, a gente está de coração, a gente tem essa missão intrínseca. Eu com a história do meu pai, a Núbia com a sua própria história de vida também. A gente é um trabalho de cura até para nós mesmas, mas é um trabalho também que acredito que ninguém esteja fazendo da forma que a gente esteja fazendo, no formato que a gente esteja fazendo, trazendo aqui uma visão também da mulher, porque nós, como mulheres, também temos
características que muitas vezes os homens não conseguem enxergar, então a gente consegue facilitar esse entendimento do emocional, né? Que nada mais é do que o lado feminino do homem, que é olhar para a emoção. O homem não é emoção, o homem é a razão. Então, nós mulheres terapeutas, a gente não vai deixar você no emocional, porque nenhum homem pode ficar preso no emocional, mas elaborar melhor essa questão emocional para você poder vencer, por exemplo, um vício tão complexo que pode te levar à morte devagarzinho, como foi o caso do meu pai. Nossa, Fica aqui o convite. você fechou, Lari, é isso mesmo. Fica o convite, eu cortei ela, ia falar, acabei cortando. Então, fica o convite, a Lari, assina embaixo que a Lari falou, realmente é uma missão, porque é uma dor nossa também, e foi uma dor nossa, então eu acredito que a Lari teve um momento dela de decisão de trabalhar como terapeuta dos homens, e eu também, né, de atender mais o público masculino, para ajudar esse público masculino, né? Então, a gente não tá aqui para fomentar em vocês uma. Assim, a gente vê muito por aí processos milagrosos de vou resolver toda a minha vida. Não existe, fujam do negócio desse. Não existe processo milagroso para nada na vida. Nem se existisse, eu queria para shape, né? Para shape, para não envelhecer, para pele não cair. Não tem para nada, nem ainda mais para a mente, que é tão complexa. Então é um processo. Então olhem com cuidado para dentro de vocês, né? Olhem com cuidado para aquilo que vocês estão se alimentando. E por que é tão importante a gente amar a vida? Porque a vida é maravilhosa. Por que é tão importante a gente querer um bem-estar? Porque a vida é maravilhosa, gente. Não é só desgraça como a gente vê. A gente só vê desgraça porque a gente tá na desgraça. Quando a gente sai da desgraça, a gente vê coisas maravilhosas, a gente vê coisas lindas. E existem coisas lindas para serem vistas. Existem. Né? Você pode falar, Nubia, onde tá? Sai da desgraça. Começa o caminho de sair da desgraça. Como eu saí, como a Lari saiu. Então, é sobre isso. É sobre para onde estamos olhando. Qual é a direção que vamos olhar. Né? E quando a desgraça vier, a situação difícil vier, você vai estar mais preparado para enfrentar elas, né? Porque elas vêm, né? A vida não é linear, então elas vêm. Então, se você não tem uma preparação emocional, você sucumbe, né? Todos sucumbem. Então é sobre isso. E vou deixar o convite para vocês de novo para entrar no grupo da escalada. Já já a gente vai soltar lá para vocês uma oportunidade para vocês poderem participar com a gente, assistir. Núbia, para mim, cortou seu áudio. Oi, é porque eu fui tirar o negócio aqui e saiu. Voltou? Voltou sim. Tá. Mas já deu a hora, nossa hora aí, É. já deu a hora. Já. Então, entrem lá no grupo que a gente vai soltar lá para vocês. E amanhã, meio-dia, estaremos aqui novamente. Com outro estudo de caso que pode ser muito parecido com o seu. Então, fica de olho, fica ligado aí, né? Assista aí. Obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui interagindo também, né? E é isso. Um beijo a todos. Até amanhã. Beijo, até amanhã.